Precioso Pai, eu sei que o Senhor está sempre comigo e eu quero ter o privilégio de calar-me e ouvir a Tua voz aqui para a Tua glória, para a Tua doce e preciosa presença. Toque essa pessoa que está ouvindo aqui. Eu gostaria muito que você retirasse agora um tempo para ouvir o que eu vou te falar aqui. A grande tristeza que nos cerca, a grande tristeza que nos impede de romper nas várias áreas da nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, é que nós vivemos uma vida entorpecida por sensações que nos dão a vã sensação de que está tudo bem. Não muito diferente do usuário de drogas, não muito diferente da pessoa que procura qualquer tipo de situação para afogar as suas mágoas, porque afinal de contas a realidade em si é dolorida demais para ser assistida nua e crua. Nós também temos os nossos vícios, e os nossos vícios, na grande maioria das vezes, são sensações que nós procuramos por diversas formas, seja fazendo alguma coisa, comendo, participando de um grupinho de pessoas, vendo vídeo, vendo filme, ou seja lá o que for. Nós não queremos nos encontrar com a nossa realidade. A grande verdade é que nós queremos ficar escondidos debaixo de uma falsa sensação de segurança e uma falsa sensação que as coisas estão do jeito que deveriam estar. Essa sensação, na grande maioria das vezes, vem disfarçada de um conforto. Esse conforto nós recebemos de bom grado, porque afinal de contas, quem não ama viver uma vida confortável? O ser humano não gosta de desafios, ainda mais quando esses desafios envolvem o seu passado, envolve cicatrizes, envolve marcas e dores que você já passou uma vez e que não está disposto a passar novamente. Então, na grande maioria das vezes, fica melhor ficar do jeito que está, fica melhor fingir que está tudo bem. Porém, eu quero, através desse áudio aqui, pela pessoa do precioso Espírito Santo, com que você entendesse que uma pessoa de fato inteligente, uma pessoa que vai se relacionar com Deus de forma verdadeira. Entenda que quando eu digo relacionar com Deus de forma verdadeira, eu não estou dizendo de viver debaixo de experiências, não estou falando de ouvir a voz de Deus somente. Embora isso seja muito precioso, porém eu tenho percebido que tem coisas que vão muito além disso, vão muito além de uma sensação, vão muito além. Eu estou dizendo de histórias que geram marcas em nós, histórias que incluem perdas literalmente escandalosas. Estou dizendo de ter história com Deus. Estou falando de você um dia poder falar que você chegou ao ponto de quase morrer por causa do relacionamento. Estou dizendo de extremos que você ainda não conhece. Eu estou dizendo que o relacionamento vai gerar cravos nas suas mãos. E não pense que cravos nas mãos é algo fácil de se conquistar. Cravos nas mãos, na verdade, são consequências de um relacionamento. Eu não sei se você está literalmente disposto para coisas desse nível. Eu não sei se você está disposto a perder pessoas. Não sei se você está disposto a passar por processos onde a dor vai moer você, onde a sua gestão emocional será abalada como se fosse um coquetel. Eu não sei se você está disposto realmente a entender o que é profundidade com Deus. A grande maioria das pessoas não está. A grande maioria das pessoas, na verdade, nem entendem
o que se passa por detrás dos bastidores da vida de um homem, de uma mulher que se relaciona com Deus. A grande maioria das pessoas vive uma vida inconstante porque o primeiro passo para se construir história com Deus é constância. Entenda algo, você pode ter uma unção maravilhosa sobre a sua vida, você pode orar e pessoas serem curadas, você pode ministrar e as coisas acontecerem, mas essa unção não é uma unção madura enquanto você não tiver relacionamento com Deus. Você vai querer se passar por espiritual na grande maioria das vezes e você vai forçar, o sobrenatural vai te acompanhar, mas o ar que você vai passar ainda que você é um moleque, porque de fato o que acontece na realidade é essa. Agora é muito diferente de alguém que tem histórias profundas com Deus. Grandes relacionamentos incluem grandes perdas, incluem grandes dores, e isso de fato é um pouco diferente. Quando aquilo que Deus te deu vem carregado de raízes profundas, não só de experiências esporádicas e rasas, por mais espirituais que elas sejam, são rasas. As verdadeiras experiências espirituais que eu passei, particularmente na minha vida, foi em momentos que eu não tinha mais nada, foi em momentos que eu perdi tudo, foi em momentos que eu estava literalmente imóvel em um leito de dor, cercado por feridas no meu corpo. As grandes experiências que eu tive com Deus, onde eu pude conhecê-lo de verdade, foi no ápice do buraco da minha existência. E eu quero deixar algo bem sólido no seu coração. A grande maioria das vezes nós não passamos de pessoas rasas querendo nos passar por pessoas espirituais. Vocês devem acompanhar alguns vídeos do passado e acompanhar alguns vídeos hoje. Vocês devem entender que a unção ela evolui, isso é muito precioso, porém a minha evolução verdadeira não está nas manifestações externas. As minhas evoluções verdadeiras está em enxergar um lado da vida que é um pouco complicado de ver. Eu quero falar algo muito precioso com você que está ouvindo aqui. Esse vídeo, esse áudio provavelmente não vai ter muitos views. Também não é isso que eu quero, não é essa a nossa proposta aqui. Mas eu queria que, se pelo menos uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, se não for pedir muito, que isso mudasse às vezes o seu conceito de fato sobre o que é relacionamento com Deus e sobre o que é viver no sobrenatural. Não é tão simples assim ouvir a voz de Deus, não é tão simples assim você participar dos sofrimentos dele. Eu tenho pedido a Deus muito, eu sei que isso vai parecer estranho, porém vai se acostumando. Tem um lado muito estranho de grandes coisas que eu oro, que eu peço, que eu vivo, que vocês ainda desconhecem. Eu falei assim: Pai, eu quero convidar a tristeza para ela morar no meu coração mais uma vez. Isso parece um pedido meio fora do sério, meio fora da casinha, assim, eu sei, mas porque na grande maioria das vezes vocês estão acostumados com coisas rasas. Profundidade é algo que não dá para se explicar, somente quem vive de fato vai saber discernir isso. E eu vou te dizer porque em um momento de muita dor na minha vida, por volta de 2 anos atrás, eu pedi para Deus Ele retirar aquela dor de dentro de mim, e o Espírito Santo me fez perceber algo muito grande. Depois que Ele me fez perceber a minha verdadeira realidade,
eu pensei comigo mesmo que tem certos tipos de dores que nós temos que pensar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes antes de pedir para que Deus tire de nós. Tem certas dores que nos aproximam tanto de Deus que nós devemos pensar de fato se isso necessita sair de nós. Se a gente for um pouco sincero, não precisa ser muito, nós vamos perceber que a dor, a tristeza nos auxilia muito mais do que a alegria e o entusiasmo em si. Foi nesse ponto de vista que Salomão conseguiu chegar ao dizer que é melhor um homem participar de um velório do que de uma festa. Foi nessa sabedoria que está repleto o livro de Eclesiastes, que ele disse que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. A gente começa a perceber um certo tipo de coisas que somente a profundidade pode dar. Então eu convidei a tristeza para que ela pudesse vir sobre o meu coração, e não a tristeza gerada por algum tipo de coisa, mas a tristeza aquela que vem gerando arrependimento. Paulo diz que a tristeza segundo Deus, ou seja, existe uma tristeza segundo Deus, que ela opera arrependimento. Essa tristeza ela nos aproxima muito mais de Deus, e eu, pelo pouco de experiência que eu tive com o Pai durante esses anos, eu vi que na grande maioria das vezes, quando eu me aproximava verdadeiramente de Deus, era porque a tristeza me levava para mais perto dele. Embora eu tenha visto alguns tipos de coisas, algumas experiências bem legais com Deus ou algum tipo de coisa assim, eu percebo que a verdadeira profundidade não está literalmente associada com isso. A verdadeira profundidade, na grande maioria das vezes, está em você perceber que a dor ou que a angústia ela te faz aproximar mais de Deus, porque você percebe a vida não mais agora contaminado pelo entorpecente de sensações confortáveis, mas você enxerga a vida na sua essência. E na sua essência você vai ver que não vai ter mais tempo para gastar à toa. Você não vai ter mais tempo para xingar as pessoas, não vai ter mais tempo para perder tempo. Não vai ter mais tempo para gastar o seu tempo ociosamente, fazendo coisas fúteis, vendo vídeo o dia todo, a tarde toda, mexendo no Facebook, no Instagram, ou gastando tempo participando de reuniões em clubes sociais, vendo filme, fazendo coisas do tipo. Você vai perceber que há uma necessidade tão urgente de amar as pessoas, há uma necessidade tão urgente de revelar o Pai de fato, de forma expressiva para as pessoas. Não digo revelar o Pai usando palavras, eu digo revelar o Pai para as pessoas, mostrando o amor de Deus através do amor que você tem por essa pessoa, mostrar a provisão de Deus através da sua vida, tirando recursos seus para a vida daquelas pessoas. Como dizia o cantor de uma música, propriamente algumas pessoas vão criticar, mas ele disse que às vezes nós devemos amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E quando a gente enxerga a vida de forma que ela é, você vai perceber que você não tem a certeza se essa pessoa vai estar do seu lado amanhã. Você vai perceber que a unção que Deus confiou na sua vida, ela deveria ser motivada, ser intencionada por um desejo de ver as pessoas serem curadas de verdade, e não um desejo de autopromoção ministerial. Você iria perceber que a obra de Deus está tão carente, cara. As pessoas estão tão tristes, as pessoas estão tão longe de Deus, as pessoas estão caindo em rios, ao lago de fogo, as pessoas estão morrendo espiritualmente.
quando você enxerga a realidade da vida, você vê um caos, você vê o desespero das pessoas tentando se salvar do oceano sistêmico que tem afogado essas pessoas em entretenimento, afogado essas pessoas que tentam sair dali para viver uma vida com Deus, mas não conseguem, tentam viver 2, 3, 4, 5 semanas no máximo, e depois a sua vida espiritual volta para o ponto que sempre esteve. Pessoas que estão presas em traumas, pessoas que foram presas em feridas, que passaram em traições ministeriais, e isso travou a sua vida com Deus até hoje. Pessoas que não tiveram os seus pais próximos, e olha que os seus pais, eles carregavam o nome de cristãos, e hoje você tem desenvolvido a sua sexualidade para outro lado e você não sabe como fazer isso. Pessoas que estão no meio cristão, pessoas que estão literalmente aprisionadas em sentimentos, em impulsos que não conseguem controlar. E quando a gente enxerga a realidade das coisas, a gente vê que os cultos não passam de coisas rasas. Embora as manifestações sejam lindas, um culto profundo, ele inclui libertações profundas. E libertações profundas não acontecem em 2 horas e meia. Libertações profundas acontecem em caminhar com pessoas, em ajudá-las. Libertações profundas acontecem através do relacionamento. E se você for pegar esse outro extremo, é mais outro problema, porque ninguém quer se relacionar com ninguém mais. Nós vivemos uma vida egoísta e etc. E quando você ainda consegue enxergar isso e consegue ver o que se passa no coração de Deus, e o pior, aquilo que se passa dentro do coração do Espírito Santo, você vai ver um esforço de uma pomba se debatendo contra um vidro e sangrando, tentando trincar, mas esse vidro é resistente, ele não permite com que o fluir dele ultrapasse o outro lado. E esse vidro não é nada menos do que as nossas próprias decisões. Esse vidro não é nada menos do que os nossos próprios conceitos pré-firmados. Esse vidro não é nada menos do que o sistema religioso que nos mostram a imagem do Espírito Santo, e nós conseguimos vislumbrar o quanto ele é belo, mas na hora dele entrar mesmo, a gente não está disposto, porque afinal de contas, quando ele entrar, haverá liberdade, e quando as pessoas forem livres, nós estamos colocando os nossos reinos pessoais que nós conquistamos, o nosso egocentrismo, à perda, porque afinal de contas, os ministérios hoje são construídos através são construídos na falta de autossuficiência das pessoas. E a partir do momento que essa pessoa desenvolve, a partir do momento que essa pessoa cresce, a partir do momento que ela já pode caminhar sozinha, então nós agora já não temos mais aquele respaldo. Então o sistema prefere quebrar as pernas de muitas pessoas para que possa mantê-las ali, com a falsa desculpa que ali é feito o tratamento para as pernas quebradas. E você vê o coração do pai, ele chorando muito com tudo isso. Ele chorando muito com tudo isso. Bom, eu quero compartilhar isso daqui com vocês. Eu estou aqui em mais uma madrugada. Na grande maioria das vezes eu acordo porque o que me faz buscar a Deus, meus santos, o que me faz me relacionar com Deus não é nem propriamente, algumas vezes, o meu interesse em Deus. Sei que vai parecer um pouco pesado de eu falar isso daqui, mas eu quero abrir o meu coração para vocês, porque não adianta eu maquiar uma falsa imagem de um homem espiritual aqui, que eu não vou ajudar ninguém assim. Quero que você entenda que tem coisas que você passa, e a grande maioria delas eu passo da mesma forma. A grande questão é que durante 10 anos eu comecei a saber lidar com isso daqui e priorizar certo tipo de coisa. Pois bem, eu estava falando que na grande maioria das vezes eu não me relaciono com Deus, ou em algumas vezes eu não me relaciono com Deus puramente, assim como a gasolina nossa é misturada com tanto de coisa. Na grande maioria das vezes ela é misturada com o
etanol, ou sei lá, seja lá o que for. Na grande maioria das vezes, o nosso combustível para nos relacionar com Deus não é literalmente puro. A nossa intenção não é pura. A nossa intenção, ela é parcial. E quando você começa a descobrir isso e a expor isso para Deus, fica mais fácil dele te curar. Fica bem melhor do que você tentar ou insistir em passar para Deus uma imagem que você não é. Desse jeito você não vai conseguir nada com ele. Então, na grande maioria das vezes, eu não me achego perto de Deus propriamente dito por causa dele mesmo. Eu vou te dizer isso com o maior pesar no meu coração. Eu não queria que fosse assim. Mas eu percebi que na grande maioria das vezes, em momentos que eu me frustrei, eu tive que tirar força, não sei de onde, para tentar novamente me relacionar com ele e descobrir algo, e descobrir quem ele é, e assim poder participar dele. Na grande maioria das vezes, eu não tirei força de mim mesmo, eu não tirei força daquela vontade de ter uma experiência, porque se a sua intenção é essa, você vai se frustrar algumas vezes, e algumas vezes essas frustrações por você ter tentado e não conseguido vão ser tão grandes, você vai colocar tanta expectativa que você vai parar. Pois bem, é bom que você pare mesmo, porque quando você para é porque você ainda não está pronto. E na grande maioria das vezes você vai perceber que a intenção não era a certa, foi por isso que você parou. Eu estava no meu quarto e eu comecei Tava deitado e às vezes eu ouço gritos, eu ouço choro, eu consigo visualizar as pessoas enfermas, o sofrimento delas. E isso me machuca muito, isso me machuca ver as crianças abandonadas e coisas do tipo. Esse sofrimento todo fica latindo na minha mente e eu começo a ficar muito perturbado. É isso que me dá ânsia e vontade de buscar a Deus. É poder extrair de Deus um pouco de condição para dar, nem que seja uma dose de esperança na vida de algumas pessoas. Nem que seja pouquinho, igual nós temos feito aqui. Nós não temos alcançado muitas pessoas, mas as pessoas que estão sendo alcançadas, eu fico muito grato em saber que nós temos feito pelo menos um pouquinho da diferença na vida dessas pessoas. Então, aquilo que me impulsiona não é propriamente Deus, mas as pessoas. As pessoas estão precisando demais, vocês não têm noção disso. As famílias brasileiras estão sucumbindo literalmente. Os pais não sabem mais ser pais, as mães não sabem mais ser mães, as criancinhas, as mocinhas com chamados ministeriais lindíssimos estão sendo contaminadas nas frentes dos pais por espíritos da maldade, disfarçado entre tios, disfarçado entre pessoas, entre amizades, o pior de tudo, disfarçados na cultura, disfarçado nos desenhos, disfarçado. E essas coisas começam a me perturbar muito. Na verdade, isso me dá um pouco de motivação e eu penso, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que tem me deixado triste é tantas palavras tentando ser profundas, proferidas por pessoas rasas, proferidas por pessoas que nem sequer conhecem Deus, pessoas que nem sequer sabem o que se passa no coração dele. Às vezes o Pai, ele compartilha certas coisas comigo do futuro que me constrangem, me quebram, me faz viver uma vida isolada. Se você for ver, os profetas do passado eram homens que lamentavam, eram homens que choravam muito, eram homens com seu emocional literalmente levado ao extremo, porque ouvir a voz de Deus não é tão fácil assim. E se relacionar com Deus, então, não é tão fácil mesmo. Você tem que previsualizar isso daqui, que isso vai exigir de você perdas e passar por momentos de dores que você não faz nem ideia. Eu já passei por perdas na minha vida que você não faz noção, meu santo. Eu sinto falta de coisas que eu não vou ter mais nunca mais na minha vida.
Eu tenho que lidar com coisas diante do meu cotidiano que são literalmente um desafio para mim. Manter o relacionamento com Deus para mim não é algo fácil, ainda não temos uma estrutura assim. É um desafio constante, um desafio enorme, e o desafio maior ainda nem é manter o relacionamento com Deus, mas é suportar os colaterais disso. Porque para toda ação com certeza vai ter uma reação, e você vai começar a lidar com cobranças do mundo espiritual, com cobranças familiares, com cobranças ministeriais, com cobranças religiosas. Isso é o de menos. O fardo de Jesus é muito suave e leve, porém você deve entender que a cruz vai colocar cravos nas suas mãos, a cruz vai colocar você nu diante de todo mundo, seja uma vergonha. A cruz vai fazer com que você às vezes olhe para Deus e não o veja e tente o questionar. A cruz vai fazer com que você passe por momentos tão difíceis, tão apertados, que se você de fato não estiver disposto a se relacionar com Deus só de ouvir ou só de previsualizar eles, eu te garanto que você entregaria tudo isso que você chama de convicção e fome e sede de Deus. As pessoas têm fome e sede de Deus até descobrirem que o prato será tripas de um cordeiro, será o seu cérebro, será ainda temperado com ervas amargas, como era na Páscoa. As coisas não são bem como nós pensamos ser. As coisas às vezes vão parecer dar muito errado para você. Às vezes você não vai compreender por que Deus tirou a única coisa que você tinha para se recostar e para se equilibrar. Entenda algo, povo precioso. Os grandes avivamentos, eles começam com grandes perdas. Eu vou repetir essa frase para que talvez você marque ela no seu quarto, escreva na sua parede, escreva nas tábuas do seu coração. Grandes avivamentos começam com grandes perdas. Se você está pedindo a Deus um grande avivamento na sua vida, na sua família, entenda que um grande avivamento, na grande maioria das vezes, ele se inicia com grandes perdas. A perda, ela tem o poder de gerar dentro de nós uma dor imensurável, e a dor precisa ser sentida fio por fio. A dor precisa ser experimentada. A dor é um dos melhores professores que o Espírito Santo possa usar para nos ensinar algo. E se você não estiver contente com isso, se você for um daqueles filhos mauricinhos que não aguentam nem sequer uma injeção, você não sabe do que eu estou te falando. Pressões emocionais, pressões psicológicas, onde você pode chegar a um estado de quase loucura, e mesmo assim você vai ter que estar em sã consciência. Estou dizendo que chega um ponto que o fardo pesa, chega um ponto que as coisas literalmente parecem sucumbir e parece que o mundo vai desabar dentro de você. Às vezes as percas não são só umas, às vezes as percas são pessoas, às vezes as perdas são condições. E quem disse que seria só ganhar? Embora o reino de Deus nos dê muitos benefícios, embora nós estamos recheados de promessas, as coisas não são tão simples assim. É uma situação bem complexa entre a promessa e entre o cumprimento dela. Há uma diferença bem complexa entre Isaac florescer e dar muitos frutos e gerar uma grande multidão, e entre levantar o cutelo para o seu próprio filho, e dentro do seu coração você já está disposto a vê-lo sangrar por causa do seu relacionamento com Deus. Embora Deus livrou, embora ele proveu o cordeiro, no caso de Abraão, a dor no coração foi a mesma. O ato físico, ele é muito fácil. Agora, o ato emocional, ele é um pouco mais complicado. Tudo pra gente fazer fisicamente, a gente
temos que fazer emocionalmente. Aquele processo tem que percorrer dentro de você. Antes de Jesus ser crucificado na cruz de forma literal, ele foi crucificado nas suas próprias emoções. E aí está o grande desafio. O grande desafio não são as coisas externas, o grande desafio são as crucificações e as perdas internas, são os tumores internos, são as provações que às vezes nós não achamos respostas lógicas para respondermos porque nós estamos passando por aquele tipo de coisa. Mas uma coisa eu quero te dizer, santo: grandes relacionamentos requerem grandes entregas, e a profundidade com o relacionamento com Deus não vem de experiências sensitivas, não vem de experiências espirituais. Grandes relacionamentos não são baseados em experiências. Eu sei que isso vai quebrar um tanto de conceito que está dentro de você, porque o conceito que nós temos com Deus é que pessoas que vivem grandes experiências têm grandes relacionamentos. A questão é que grandes experiências servem para aprofundar o nosso nível de relacionamento, mas experiência não é sinônimo de relacionamento. Eu vou te dizer que sinônimo de relacionamento é cicatriz. Sinônimo de relacionamento são furos nas mãos, são as costas arranhadas pela chibata de Roma. Sinônimo de relacionamento é ver os seus melhores amigos dizendo: crucifica ele. Sinônimo de relacionamento é olhar para um lado e para o outro não ter mais ninguém. Sinônimo de relacionamento é você se ver sozinho em um mundo escuro, obscuro. Sinônimo de relacionamento é você olhar para si mesmo, vendo que você poderia ter tudo e não tendo nada, e aceitar que aquela é a condição que o Pai escolheu que você vivesse naquele momento. Sinônimo de relacionamento é algo muito mais acima do que nós possamos pensar. Sinônimo de relacionamento está muito além das quatro paredes da religião. Relacionamento, de fato, é algo que nós não conseguimos compreender ainda na sua excelência. Eu queria abençoar vocês com esse áudio aqui. Eu queria conseguir expressar para vocês de fato o que está passando aqui dentro. Eu peço a Deus hoje não para expressar conteúdos didáticos e teológicos que vão fazer vocês falarem uau, embora o Pai tenha nos recheado de bastante coisa aqui, mas o nosso foco é conseguir transpassar profundidade, porque transferir informações e conhecimento qualquer papagaio faz, mas transmitir profundidade é de fato só quem vive, só quem carrega as marcas e a história disso pode fazer isso. É quando você não precisa mais de enfilar coisas, você diz algo seco, algo raso, algo aparentemente simples, e aquilo toca pessoas como se fosse a coisa mais profunda do mundo, porque está sendo dita de forma profunda. Quando você fala daquilo que você vive, a sensação que dá é outra, e é isso que eu quero que o Pai traga para o seu coração. Não apresse o seu tempo. Não apresse o tempo do seu ministério. Eu tive que esperar durante 10 anos para a gente começar. O meu ministério ainda, sabe, vocês, nem começou ainda. O que o Pai tem preparado para nós, literalmente, ainda está nas gotinhas das gotinhas dessa nascente de um grande rio que vai virar isso. Porém, eu não quero que você tenha pressa em viver. Às vezes você fica vislumbrado com as coisas, a pressa só vai fazer com que você se afaste mais de Deus. Eu sei que parece contraditório, mas eu queria muito que você confiasse em mim, porque eu queria alguém para falar isso comigo nos meus momentos de desespero, aonde eu juntava as moedinhas, ia para lan house para conseguir ver algum vídeo de algum homem ensinando alguma coisa acerca de Deus, e mesmo assim eu não conseguia. Ou quando eu gastava as minhas mixarias que eu recebia em livros que eu encomendava e demoravam semanas para chegar, e aquilo me desesperava.
E eu queria que alguém pudesse falar isso que eu estou falando com vocês aqui para mim naquele tempo onde eu estava rodeado pelo espiritismo, estava rodeado de demônios, estava rodeado em uma situação familiar bem complicada, estava com a ausência do meu pai, estava com a ausência de pessoas que eu queria que estivessem próximas de mim. Eu passei por momentos muito complicados, Santos. Por momentos que eu pensei, literalmente, não dá para falar aqui com vocês, mas eu creio que em breve, num futuro breve, eu vou poder expressar com veracidade tudo aquilo que eu passei para chegar onde o Pai tem nos colocado aqui hoje. Se você soubesse, eu tivesse noção das coisas que eu tive que enfrentar, você iria se levantar com muito novo. Eu tive que lidar com situações que exigiriam de mim uma maturidade de muitos anos. Por isso, algumas pessoas ficam meio surpresas. Nós temos 22 anos aqui na Terra, Santos. Mas a minha idade espiritual, não sei nem te falar qual é. Me assusta muito ver pessoas tão velhas, tão maduras no físico, que não aprenderam lições tão básicas ainda do mundo espiritual. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já estava dominando isso daí. E são pessoas que estão envolvidas no reino de Deus e etc. Então eu queria abençoar vocês. Eu estou orando, me perdoa, não estou respondendo todos os comentários. Eu estou com certo horário para mexer nas redes sociais, o WhatsApp. Eu não é toda vez que apita que eu vou lá e mexo. Se eu fizer isso daí, eu não vivo. Então, mais de 150 e tantas mensagens para responder. Não consegui responder todos vocês, mas podem mandar as mensagens no WhatsApp do nosso ministério aqui. E na medida do possível eu quero responder todos vocês. Não interprete isso como soberba, ou seja lá o que for. Eu gostaria muito de dar atenção para todos vocês, mas tem certas prioridades mais relevantes no quesito do relacionamento com Deus. Eu não coloco nada na frente disso, literalmente nada. Então eu gostaria que vocês entendessem, não ficassem tristes. Eu estou orando por todos vocês e na grande maioria das pessoas que estão participando aqui agora desse áudio, eu quero abençoar a sua vida nessa simplicidade dessas palavras tão simples. Eu não consegui expressar ainda o que eu estou sentindo aqui, mas eu creio que o Espírito Santo está usando isso daqui para falar algo com você. A visão mais perfeita da vida não está em um carro confortável, à beira-mar, indo para o restaurante com a família num sábado de sol. Essa é uma visão muito distorcida da vida. A verdadeira visão da vida nós encontramos em um leito de dor, escutando o pi dos aparelhos, enxergando alguns momentos próximos à nossa morte. A verdadeira visão da vida, infelizmente, nós só conseguimos, na grande maioria das vezes, perceber quando a perca e a dor nos alcance. Que você não precise passar por esse tipo de coisa para despertar para tantas verdades que estão na sua frente e você não quer enxergar. Você tem resistido muitas coisas, você tem esnobado o que Deus tem te
proposto. Você tem desprezado o Espírito Santo, tem desprezado o relacionamento, porque afinal de contas, no seu subconsciente, embora você não diga isso, mas no fundo do seu coração isso não é tão importante para você. Não é importante para você porque você está entorpecido por uma droga sistêmica do conforto, onde faz com que você enxergue somente a si mesmo. Porém, não que você não precise perder os seus olhos, Sansão, para que você possa enxergar que a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor desse mundo não está em gastar o seu tempo inteiro para conquistar coisas, não está em gastar a sua saúde inteira para ter alguma coisa nessa terra. A verdadeira profundidade e o verdadeiro valor das coisas está em coisas tão simples, está em gestos tão pequenos, está em uma pessoa que está agora falando com você, que não sou eu. O precioso Espírito Santo é o bem mais valioso que o homem pode ter. Ouvir a voz dele é o bem mais valioso que o homem pode ter. E quando eu digo a níveis de unção, então esse homem